Diário Cast, um oferecimento ABESE, 50 anos, Associação Brasileira de Empresas de Comércio Exterior. Iniciando o nosso Diário Cast de hoje, recebemos Everton Wuttke, que é diretor da Quatror, diretor de novos negócios e presidente da ABESE. E essa sua função, Everton, de presidente de uma Associação Brasileira de Empresas do Comércio Exterior, hoje lhe traz com certeza muito o que falar, pensar e ser colocado naturalmente sobre o que está acontecendo no sistema global, a partir das tarifas impostas pelo presidente Trump a nível mundial e para o Brasil especificamente, e aí podermos tratar do assunto é muito importante. Seja bem-vindo ao Diário Cast. Obrigado. Esperávamos tratar até às vezes de pauta até mais simples, né? mas na posição a gente tem que enfrentar o que está acontecendo neste momento. E essa se impõe, né? E essa no momento se impõe. Ninguém esperava que isso fosse acontecer e traz de fato um impacto relevante para os exportadores, sobretudo, mas não só para os exportadores. Essas tarifas elas têm um impacto também importante para os importadores. Afinal de contas, boa parte dos insumos que a gente trabalha no Brasil são colocados dentro do sistema de produção das exportadoras. Sim. Então, ao passo que você tem uma ruptura nas suas exportações, uma queda, você também tem uma diminuição nas suas compras. Uhum. Então, os importadores, né, a ABESE, falando um pouco da ABESE, a ABESE é a Associação Brasileira das Empresas de Comércio Exterior, né? Ela concentra hoje as 20 principais tradings do Brasil, trade company, que na maioria do seu trabalho é voltado para importação. E com um volume extraordinário, estava olhando os números. Os números são muito fortes. 9 bilhões de dólares importados. Esses números já têm um certo tempo. Quando ainda a gente tinha acesso aos números do governo, hoje os números são mais restritos de fornecimento, mas certamente hoje já passa dos 10 bilhões de dólares de FOB importado. Isso quando você vai colocar todos os impostos e despesas, esse número é muito maior do que isso. Então, a gente tem um problema porque funciona como uma engrenagem, né? Quando você fala que as suas exportações vão ser impactadas, naturalmente você tem uma diminuição da sua produção, as empresas deixam de comprar, deixam de produzir, enfim. Você mexe no mercado de trabalho, mão de obra, mexe compra de insumos, no sistema como um todo. E essa semana a gente está visitando aqui o Estado, né? Participamos dessa importante feira que está acontecendo aqui. A Multimodal foi um momento importante para Pernambuco também. É apresentada como a maior feira do Norte e Nordeste. Temos aqui uma representatividade significativa. Significativa. O segundo ano da feira, a gente já viu que o tamanho da feira dobrou com relação ao ano anterior. E pelo que a gente percebeu e vem conversando com as empresas que estão participando, nós já temos uma expectativa de mais 1.000 metros quadrados de feira para o próximo ano. Todo mundo muito animado. Eu vi a feira com um volume de negócios muito importante e vejo como o Pernambuco está se estruturando para ser um polo, de fato, um hub de entrada de produtos e de distribuição de produtos. Presidente, a gente ainda vai falar de ABESE mais, mas vou aproveitar o gancho que a gente está falando da Multimodal e a sua avaliação, que é uma pessoa que representa uma instituição nacional. A Multimodal apresentando aqui Pernambuco como esse hub, estamos num local que estrategicamente todos colocam isso, que tem uma posição privilegiada por estarmos num local em que temos a 800 quilômetros de nossa cidade, do nosso porto aqui, Suape, principalmente, uma distribuição quase que unânime para outras 7, 8 capitais, outros estados. Exato. Esse é um modelo, uma posição estratégica muito significativa. Muito significativa porque coloca, primeiro que o Estado tem um porto que tem condições de receber grandes navios com rotas diretas vindo de outros países, então como porta realmente de entrada de produtos. E aqui percebe-se um movimento que grandes empresas têm feito para colocar a parte como se fosse o pulmão do seu estoque. E daqui, esse pulmão abastecer outros estoques reguladores dessas companhias. Fazer aqui o seu CD, o seu centro de distribuição. Seu centro de distribuição. E visitando estruturas, a gente tem uma empresa associada aqui da ABESE, no estado de Pernambuco, que
tem colocado à disposição dessas empresas uma grande estrutura de armazenamento de cargas e um serviço vertical, onde as empresas onde os clientes conseguem encontrar todos os serviços em uma única empresa, o que é muito bom para o trato diário das operações. Entendeu? Presidente, e o papel da ABS, que é uma instituição já com tempo de estrada, já desde 75 tem mostrado serviço. Exatamente. A ABS é uma instituição é uma associação que foi fundada em 1975, quando o Brasil ainda engatinhava no comércio internacional. E ao longo desses anos a ABS trouxe para o seu corpo pessoas com conhecimento técnico muito grande, pessoas que trabalharam em órgãos do governo. Né? Ela é fundada no Rio, quando o Rio de Janeiro detinha ali a maior parte das empresas de órgãos do governo que cuidavam da importação, da Camex, da Essex. E hoje o que a ABS faz é representar os associados perante esses órgãos governamentais, com apoio técnico, pautas, representação em Brasília junto ao governo federal, legislativo. Hoje a ABS ela está à frente de pautas importantíssimas do cenário do comércio exterior. Nós atuamos fortemente dentro da reforma tributária, sempre defendendo, né, os interesses dos associados. Como bem sabe, o estado de Pernambuco, como outros estados, fornecem benefícios fiscais, por exemplo, para incentivar a importação, para fomentar o comércio exterior local. Ok? E, bom, a reforma tributária traz aí uma perspectiva de encerramento, porque o ICMS vai deixar de existir no início da cadeia. E a ABS participou muito forte na construção da desidratação desses benefícios, alongando ele, né, para um período de 29 até 32 e reduzindo o impacto inicial ali dessa redução. Então, dando mais longevidade para esses benefícios, para que as trades companies e todo o sistema que foi formado em torno dessas trades possam ter tempo para se acomodar frente às mudanças. E o que é que o senhor identifica que deve ocorrer com a reforma tributária? E quem mais sofre, quem mais vai ter vantagens? Quais são, dentro do setor do senhor, o que é que precisa ser cuidado para evitar que haja um prejuízo grande para as empresas associadas? O cuidado que deve ser tomado, aí envolve não só o Estado, mas também como a iniciativa privada, é que se crie dentro do Estado um ambiente político e empresarial que seja favorável para que os negócios se mantenham aqui. Né? Então, qual é o desafio de Pernambuco? E a gente percebe que isso já vem acontecendo nos últimos anos, é criar realmente toda essa infraestrutura para que as empresas que venham para cá identifiquem que o principal valor que tem aqui são os serviços que são prestados. Sim. E não o benefício que é oferecido. Então, é preciso ter um descolamento dessa questão do benefício, que as empresas se preocupem em já preparar uma transição, não ofertar tão somente benefícios para essas empresas, porque senão o Estado vai ser só uma porta de entrada e saída de produto. E o mais importante, o grande desafio para essas empresas é que os produtos fiquem aqui, para que sejam distribuídos daqui, fomentando mão de obra e outros serviços adicionais. Né? Serviços como estocagem de mercadoria, de transporte, distribuição. Essa logística funcionando, armazenamento e a logística. Trabalhar o ecossistema como um todo e não somente a importação. Porque se assim for, empresas, por exemplo, vão buscar operar com portos que sejam mais próximos da sua região. E distribuição. E até depois tirar suas operações daqui, né, distribuição. Então, não pode, tanto o Estado quanto empresas, parar o investimento, interromper. Tem que melhorar o ambiente de negócio e trabalhar todo esse ecossistema para que realmente o valor seja percebido na cadeia de prestação e não tão somente nos benefícios fiscais. O senhor percebeu o que está acontecendo? Identificou de forma positiva esse movimento? Tenho percebido de forma positiva, como eu falei anteriormente. Percebo um aumento da capacidade de armazenamento de cargas aqui no Estado. Né? Percebo dentro das visitas que eu fiz, né, a própria feira, que é de logística, né, não falou só de importação ali, estávamos falando de todo o ambiente de negócio, muito mais pujante do que em outros momentos. Então é importante esse movimento, que isso seja ampliado, divulgado, para que realmente olhem para o estado de Pernambuco, as empresas de fora, que ele tem condições de oferecer realmente esse trabalho, essa ampliação do serviço. Enquanto a ABS, presidente, o que o senhor identifica no cenário nacional? Que nós temos aqui uma boa movimentação em Pernambuco,
uma distribuição logística importante no Nordeste, mas com as demais regiões, elas estão equilibradas, é preciso que a gente consiga acelerar mais, é preciso que o Brasil, de forma ampla, precise acelerar mais. Que relação o senhor faz com o que existe no nosso mercado, com o que é operado globalmente? A gente percebe assim, que existem estados que estão um pouco mais adiantados, alguns estados que estavam mais prontos, né? A gente sempre olha, falando de comércio exterior, a gente olha São Paulo, evidentemente, que é o maior mercado e que tem o maior complexo portuário aí do Brasil. Então, o grande desafio é buscar, de alguma forma, vir equilibrando, né? A gente tem outros estados que são nacionalmente conhecidos, né, pela sua importância e seu desenvolvimento no comércio exterior. Você pega, por exemplo, o Espírito Santo, que é considerado hoje a economia mais aberta ao mercado, 64% do PIB do estado é ligado ao comércio exterior. Então, esse é um número muito grande. Muito grande. Muito grande. E aí você percebe que a estrutura foi acompanhando a estratégia. Então, hoje, evidentemente, que Pernambuco vem melhorando, mas os desafios continuam, né? Então, se a estratégia é a manutenção dos negócios, a estrutura tem que vir acompanhando com o mesmo afinco. E o trabalho que é realizado pela ABS, o senhor falou das atividades em Brasília, presidente. Manter a atuação em Brasília, estar próximo aos parlamentares, fazer com que as leis e os interesses dos associados sejam defendidas, essa é uma atividade constante. É uma atividade constante. Hoje a gente faz parte de um instituto chamado IBIX, que é um instituto ligado à Frente Parlamentar de Comércio Internacional, que atua junto à bancada federal em Brasília, trabalhando exclusivamente esse tema de comércio internacional. Esse tema comércio internacional é uma pauta que diverge muitas opiniões em Brasília, mas hoje nós temos uma frente parlamentar com forte atuação, defendendo e ouvindo as entidades, e para isso a gente tem que estar presente, para que a gente possa levar as dores do mercado, né, os problemas enfrentados no comércio internacional, e aí isso forma uma corrente, né, e a gente tem conseguido trabalhar muitas normativas, muitas leis para desburocratizar, para facilitar o comércio internacional, que é o que o Brasil precisa. O governo federal vem com programas de desenvolvimento de softwares, né? A gente tem uma mudança importante acontecendo no que tange a plataforma de comércio exterior, a gente chama de DUIMP, a substituição do Siscomex para DUIMP, que já é uma grande evolução. Então a gente vem trabalhando forte em Brasília. Hoje nós estamos à frente de pautas importantes, como operador econômico autorizado, para poder credenciar as empresas, as trades, para operar nesse sistema, que é um sistema mundial, que facilita as transações. Então, a ABS, ela não só participa junto com essa frente, como ela é convidada pela Receita Federal a propor, né, melhorias nas instruções normativas. Estamos participando fortemente da construção do texto da reforma tributária. Importantíssimo. Uma das atividades que a gente imagina que sejam muito importantes e tentar resolver um gargalo que é sempre o tempo, a burocracia e a demora na liberação de algumas cargas que chegam, é algo que preocupa, presidente? É algo que preocupa, que a gente atua, porque essa interrupção no processo de liberação de cargas normalmente recai sobre o importador. Né? Quando você tem greves, né, problemas de liberação de mercadoria, congestionamentos, normalmente isso gera custos na cadeia de formação de preço do produto e, de alguma forma, vai chegar ao consumidor. Né? Quando as importadoras conseguem repassar esse custo, porque tem custos que podem acontecer que não é esperado. Né? Então, o mercado, muitas vezes, não aceita que aquilo seja imputado no preço do produto. Então, a gente tem feito um trabalho em conjunto, trabalhamos agora na Câmara, até com a colega aqui do estado de Pernambuco, que é o senhor falou que encontrou com a nossa presidente da OAB Pernambuco, exatamente, Ingrid Zanella, lá Ingrid Zanella, em Brasília. Estive com ela ontem, participamos de uma audiência na Câmara para tratar de um assunto que é muito nevrálgico para os importadores, que é sobre a estadia de container. Conseguimos um avanço grande junto à ANTAC para melhorar a resolução, para que de alguma forma tire das costas do importador problemas quando não é da vontade dele. Sim. Né? Motivos de força maior, greves, enfim. E isso é um trabalho que tem sido feito de forma muito positiva pela Ingrid, com a participação da ABS, ou seja, união de esforços aí para poder resolver esses problemas que afetam os importadores. Interessante que o setor que o senhor representa
ele passa muitas vezes desapercebido pela opinião pública, mas o que a gente está recebendo, do que a gente está tratando no dia a dia, o consumidor final, muitas coisas vêm desse comércio exterior, são insumos que chegaram através dos nossos portos, para que as empresas aqui pudessem trabalhar e nos fornecer alguma coisa, e a gente não se apercebe da importância dele estar bem gerido, dele ter números que sejam razoáveis, para que no final o produto que a gente tem, Exato. do papel, da tinta, do celular, de todos eles, sejam competitivos com o mercado exterior. Não está a gente aqui comprando e fazendo aquisições de produtos que no mercado global ele tem um preço muito diferente do que chega para o brasileiro, Exatamente. porque, na verdade, algumas taxas, algumas situações fazem com que ele seja caro para o consumo local, quando ele no mercado internacional tem um outro preço, seria mais fácil a aquisição. A ABS defende muito a questão do livre comércio, né? Desonerar os produtos, principalmente para nós consumidores, e é muito importante, né? Falamos tanto de tarifaço, né, ultimamente, que a gente às vezes esquece de olhar também para dentro do Brasil, que nós também temos uma carga tributária muito alta. Sim. E isso impacta diretamente no preço do produto. É verdade. Não é verdade? E hoje, como eu disse no início, é uma engrenagem muito ajustada, né? 70% dos produtos importados pela ABS são para fornecer, são produtos que são de insumos, matéria-prima ou máquinas voltadas para a indústria. Uhum. Então, como você colocou bem, muitas vezes o consumidor em si não tem muita dimensão que aquele produto ali, boa parte da composição dele é feito, né, por produtos que são importados. Uhum. Então, o trabalho de desburocratizar, de redução de tarifas, redução de impostos, visa, no final das contas, isso. Você tornar um produto mais viável, facilitar o consumo, tornar o produto mais acessível para o consumidor. Então, é um trabalho importante das associações, desonerar, reduzir e melhorar o ambiente de negócio para que o produto no final chegue mais barato para o consumidor. As empresas que estão nos acompanhando nesse instante, os empresários que são importadores, gostariam de tentar buscar um espaço na importação, mesmo sendo fora dos Estados Unidos, que hoje está com uma dificuldade maior que a gente encontra no mercado, mas e até para ampliar o que é exportar fora do mercado, que é o norte-americano. Como podem fazer para chegarem às informações da ABS? A ABS trabalha hoje com ela faz um grande trabalho na obtenção de dados, no tratamento de dados e de informação. Então, ela traz para para os associados, os números do mercado, números muito bem apurados, né, de como está o mercado consumidor. Os próprios associados têm muito acesso ao mercado exterior, né? Então, é muito possível, é totalmente factível que através dessa associação as empresas consigam desenvolver novos mercados, independente dos Estados Unidos. Né? E a ABS em Pernambuco, presidente? A ABS em Pernambuco iniciou a sua presença através de um associado local, um grupo chamado Brasmundi, né? E a Brasmundi é muito conhecida, que muito conhecida, um grupo muito tradicional e atuante. Exatamente. Então, recentemente, a Brasmundi se tornou associada e vem participando bem junto à ABS para poder trazer melhoras para o mercado de importação, está cada vez mais ativa, trazendo também as dores do setor regional, para que a gente possa atuar junto com eles em Brasília. O senhor tem conseguido um bom acesso em Brasília? Todas essas pautas, esses pleitos têm sido atendidos? Qual o olhar que o senhor identifica do governo federal nesse instante? Como eu disse, Brasília, a atuação é muito forte junto à Receita Federal, né? A ABS tem uma entrada muito forte, até porque, como eu coloquei, boa parte do corpo técnico da ABS veio de órgãos que eram órgãos do governo, né? Então tem todo uma base técnica, a forma de acessar e, evidentemente, o legado. A própria Receita tem conhecimento desse corpo técnico e busca a ABS para contribuir. E no legislativo, que é onde a gente consegue pautar a mudança das leis, das instruções, para construir essa ponte com o governo federal. O comércio exterior tem sido um bom negócio? O senhor tem identificado que tem patinado ou tem avançado? Tem avançado. Tem seguido com conquistas? Olha, a repercussão toda do tarifaço aconteceu principalmente porque atingiu o comércio internacional. Se atinge os exportadores,
de forma muito forte e, como eu disse, afeta todo um sistema produtivo. Hoje não tem como desassociar. Hoje o Brasil, o mundo, é muito conectado, né? Então o comércio exterior tem que ser pauta. Esse é um trabalho forte que eu tenho buscado desenvolver, porque é realmente trazer a conhecimento da sociedade como um todo o que está no entorno do comércio exterior. Não é simplesmente a importação é para dentro, exportação é para fora. Sim. Não. Existe toda uma engrenagem que se complementa de produtos que vêm para cá como insumos, os produtos são exportados. Muitas vezes a pessoa fala, vai afetar a exportação. Não só vai afetar a exportação, vai parar toda uma cadeia. Então é aproximar um pouco mais sociedade, e hoje, com essa parte do associativismo, foi um dos motivos que eu aceitei esse convite de ser presidente da ABS, é que hoje fica cada vez mais claro que não tem como desconectar o público do privado. Excelente. Não tem como. Tem que trabalhar juntos. O Brasil precisa recuperar, por exemplo, a diplomacia, afastou-se um pouco do governo americano, voltando ao tarifaço, né? Não dá para deixar de falar disso. Então, hoje o ambiente, ele funciona bem quando o público e o privado funcionam em harmonia. Então, hoje, falar de comércio exterior não é só falar com empresários. Isso aconteceu no Brasil por muito tempo. Falava-se de comércio exterior numa roda de empresários. Hoje a gente vê falando de tarifaço em qualquer lugar, como se fosse falar de futebol. Então, é trazer essa reflexão cada vez mais, saindo dessa bolha. O comércio exterior não pode ser tratado como uma bolha entre empresários. A iniciativa, o governo federal, o governo estadual e a sociedade tem que olhar isso de uma forma única, né? Isso precisa atingir o máximo de pessoas, porque a gente não está falando só de colocar produto lá fora e trazer. A gente está falando de impacto direto em empregos, em preço de produto. É preciso ter clareza para falar desse assunto. E ampliar o mercado exterior. E abrir o mercado exterior. O Brasil precisa ter uma pauta e a gente espera que com a reforma tributária isso melhore, né? O mercado esperou muito. Não é projetada com relação a impostos da forma que a gente gostaria, né? A gente sabe que vai ter uma carga tributária um pouco mais alta do que era esperado, mas já é um grande avanço. Você reduzir o número de impostos, você simplificar, né? Simplificar a forma que esses impostos são tratados, já vai trazer um ambiente mais favorável para as empresas que operam o Brasil. Operar nesse meio, nesse mercado, presidente. Né? As empresas de fora não podem olhar o Brasil como um manicômio fiscal. Tem que ter clareza, tem que ter facilidade para operar. Então, a gente vê avanços nesse sentido, tributário, sobretudo, fica essa expectativa com a reforma tributária, e aí, de alguma forma, a gente melhorar tudo isso. Modernização dos portos, dos processos também? Dos portos, ampliação dos portos, os navios estão cada vez maiores. Exigindo mais, Exigindo mais espaço, então são desafios que o Brasil vai ter que acompanhar e, como eu disse, iniciativa pública e privada olhando para a mesma direção. Excelente. Aqui a gente tem o nosso porto de Suape, tem o porto do Recife também, que esses últimos anos também tem se mostrado mais eficiente, melhorando a sua eficiência e capacidade de movimentação. É um caminho, um dever de casa que a gente está fazendo. E a gente tem que se atualizar, né, presidente? Tem que continuar fazendo. O Estado precisa enxergar isso, né, e vem enxergando. Os empresários divulgando esse desenvolvimento de Pernambuco. A associação está aqui também para fazer esse trabalho, junto com seus parceiros locais, para criar esse equilíbrio. Everton Wuttke, presidente da ABS, Associação Brasileira das Empresas Exportadoras do Comércio Exterior. Presidente, vamos deixar um contato para que as pessoas façam aqui uma necessidade, busquem mais informações sobre a ABS? O site lá está disponível, né? O site ABS Trading está disponível, redes sociais, ABS Trading, e o meu contato também, se precisar, Everton Wuttke, também está nas redes sociais. Presidente, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no nosso DiarioCast. Satisfação, obrigado pelo convite, obrigado pela entrevista, é uma oportunidade grande da gente desenvolver nosso trabalho aqui e desenvolver o Estado de Pernambuco.
Ficamos felizes com a sua visita. Obrigado. A gente conclui aqui esse Diário Cast de hoje. A nossa próxima edição você acompanha pelas redes sociais às 7 horas da noite. Um abraço e até lá.